Boa noite. Estamos aqui para mais uma vez fazermos esta palestra por um convite do Centro Esperança de Luz. Eu queria muito agradecer. Como eu sempre falo, tenho um carinho muito especial por esse centro, porque é um centro ao qual eu faço parte do projeto Humanizar. E o Humanizar muda a vida das pessoas. E eu faço parte desde o primeiro encontro e fico muito feliz, tenho um amor muito grande por todas as pessoas que fazem parte desse trabalho maravilhoso, esse trabalho de conscientização, esse trabalho de autoconhecimento, que é o tema da noite de hoje. Então, a gente vai fazer a prece para dar início e espero que a espiritualidade possa estar comigo nesse momento para levar a palavra daquilo que a gente precisa escutar. Então, que Jesus nos abençoe nesse momento. Queria pedir à espiritualidade que possa estar conosco, nos intuindo, nos ajudando, fazendo com que todas as pessoas que tenham a oportunidade de ouvir essas palavras possam fazer a sua reforma e que essas palavras possam tocar de alguma forma para o engrandecimento e o crescimento do Pai Maior neste momento tão transformador que nós estamos passando, possa estar ao lado de cada família que precisa, de cada família que está sofrendo com essa pandemia. Que Jesus nos abençoe nessa hora e os nossos mentores possam estar conosco para fazerem trabalho através de nós. Que Jesus possa nos abençoar e estar conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento. E a gente intitulou Autoconhecimento, uma conquista individual. Mas por que uma conquista individual? Porque é algo que ninguém pode fazer por nós. O autoconhecimento é o nosso conhecimento, é a forma como nós podemos encaminhar a nossa encarnação confiando cada vez mais nas nossas possibilidades e nas nossas potencialidades. Eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele é o conhecimento através de nós. Então, quer dizer, como que eu costumo dizer? Se eu quero conhecer uma pessoa, e eu quero, para conhecer, quanto mais eu conheço, eu quero confiar nela, mais eu vou investigar essa pessoa. Não como uma investigadora, mas eu vou investigar no quê? No seu procedimento, eu vou investigar qual é o histórico dessa pessoa, o que ela faz, as obras dela, se eu quero confiar. Então, quer dizer, eu quero ter um relacionamento mais íntimo. E o autoconhecimento nada mais é a gente proporcionar esse conhecimento conosco. Quer dizer, então eu preciso me conhecer
Como que eu vou me conhecer? Eu vou me conhecer me observando. Eu vou me conhecer olhando para mim, olhando para o que eu realizo. Igual eu vou fazer o conhecimento de alguém. Então, a gente precisa que esse autoconhecimento se torne assim um pouco mais fácil, porque fica muito difícil de falar, mas como assim? Como que a gente vai se autoconhecer? Eu já me conheço, mas como é o autoconhecimento? Por quê? Que todos os lugares que a gente vai, as pessoas falam, a gente precisa se autoconhecer. E a gente se julga conhecedor de nós mesmos. Mas será que nós estamos nos conhecendo tal qual nós devemos, tal qual nós podemos? Então, é uma grande maneira da gente crescer, é uma grande maneira da gente amadurecer e da gente se conscientizar e nos tornarmos espíritos e pessoas conscientes daquilo que somos, daquilo que temos e daquilo que podemos, que é o mais importante. Porque eu preciso saber das minhas potencialidades para eu colocar isso em pauta, para eu colocar isso na vida. E aí, a gente sempre vai voltar lá em Sócrates, né? A gente vai voltar 469 anos antes de Cristo, que é o nascimento, que data o nascimento de Sócrates. Então, se a gente for observar o que veio antes de Sócrates, nós temos os pensadores, né, que precederam a Sócrates e que também queriam descobrir o princípio das coisas. Então, para Tales de Mileto, o princípio de tudo era a água. Para Anaximandro, o infinito e o ilimitado. Entendeu? Para Anaximenes, era o ar, o fogo, as nuvens e a rocha. Para Pitágoras, era o número. Para Parmênides, era o quê? Era o ser. Para Heráclito, era o ser dinâmico. Para Demócrito, era o átomo, é uma divisão do ser. E para Sócrates, né, que faz o indivíduo voltar para dentro de si mesmo, o fim é ele mesmo, é o conhecer-se a si mesmo, é o melhor se conhecer. Então, quando a gente vai para Sócrates, a gente dá uma pesquisada e a gente vê que a semelhança de Sócrates com Jesus é muito grande. Então, a gente vai se perguntar, né, de onde, porque o Espiritismo vem, Jesus, quando veio trazendo o cristianismo, quando a gente observa os conceitos e o fundamento do Espiritismo, a gente vai ver que são as palavras de Jesus, que são os ensinamentos de Jesus. Vai muito de encontro o Espiritismo com a doutrina de Jesus. E se a gente for observar, também vai de encontro à doutrina de Sócrates. Então, ele tinha maiêutica, ele falava e traduzia o seu pensamento através da ironia e da maiêutica. E o que não mais é que a maiêutica, que é dar luz a um novo conhecimento, né? Um aprofundamento desse conhecimento, né? De chegar a esse conhecimento não absoluto, mas um conhecimento que vai se construindo. E na ironia, que confunde esse conhecimento sensível e dogmático. Quer dizer, ele trazia as perguntas. Então, ele trabalhava numa dinâmica de perguntar o que aquela pessoa queria saber, perguntar para ela mesma. Então, é como se fosse dando um duplo caráter, um duplo sentido do conhecimento das coisas. E aí ele ia chegando a essa construção desse novo conhecimento. Então, Sócrates, como Jesus Cristo, ele não escreveu nada. Quem escreveu foi Platão. E os evangelistas que escrevem as palavras de Jesus. Então, eles não escrevem, não têm escritos, não foram achados escritos por eles. Eles falavam, eles
profetizavam, eles palestravam. E outros discípulos vinham e escreviam. Para quê? Para ficar para a eternidade. Porque aquilo que a gente não escreve se perde no vento, né? É levado no vento. Então, os dois tiveram a morte dos criminosos. Então, um foi crucificado e o outro foi obrigado a beber cicuta, que era um veneno. Eles foram vítimas do fanatismo e por haver atacado a crença que vigia na época. Então, quer dizer, tanto quanto Jesus, Sócrates foram acusados por proclamar o quê? Por proclamar o dogma da unicidade de Deus. Então, há 470, né, 70 e poucos anos antes de Cristo, Sócrates já trazia a unicidade. Então, ele queria a unicidade de Deus, que não era, como eles pensavam, né, o politeísmo, mas sim um Deus único. Ele já vinha trazendo a imortalidade da alma, e ele vinha trazendo a visão da vida futura. Quer dizer, nada mais do que o Espiritismo, e nada mais do que as palavras de Jesus Cristo há 2000 anos. Então, é muito interessante, porque é como se Deus estivesse mandando devagar, em doses homeopáticas, os ensinamentos que nós ainda hoje, depois de 2000 anos, não conseguimos. Então, é muito interessante que a gente perceba que esse autoconhecimento, que é uma construção individual, ele precisa ser trabalhado em nós. Não é uma coisa simples, que a gente simplesmente vai viver e vai, né, deixar-se viver e sendo levado pelo vento. Não, a gente precisa se estudar da mesma forma que a gente estuda tudo aquilo que a gente quer ter confiança. Então, em meio, né, prático, que é o meio mais eficaz de se ter e de se perceber a melhoria no homem, é através do quê? Então, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, vem dizendo que qual o meio prático mais eficaz que se tem o homem de melhor e de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Então, Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Mas como? Então pergunta-se para Santo Agostinho, né? Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, Santo Agostinho dá a dica dele. Ele dizia que ele, ao deitar, ele se perguntava tudo aquilo que ele tinha feito de bom, tudo aquilo que ele tinha feito de mal, no que alguém poderia se queixar dele para que ele pudesse se melhorar. Então, o que nada mais, nada menos ele estava fazendo? Uma autoavaliação daquilo que ele vivia durante o dia no seu cotidiano. Então, nada mais, nada menos, a gente se auto-perguntar: o que eu fiz hoje? Isso foi bacana? Isso valeu a pena? Será que eu deixei alguém infeliz? Será que eu aborreci alguém? Será que eu poderia ter sido melhor do que eu fui? Será que eu poderia ter sido menos irritadiço? Será que eu poderia ter mais paciência? E com isso, todas as noites, esse inquérito consigo mesmo fez com que Santo Agostinho conseguisse essa reforma e esse autoconhecimento. Então, quer dizer, é uma dica do Santo Agostinho. E aí, a gente vai se perguntar, né? O conhecimento de si mesmo, ele é, porventura, o quê? A chave para o progresso individual. Então, quer dizer, se eu tenho a chave do meu progresso individual, como que eu vou ignorar? Como que eu vou ignorar essa oportunidade de me autoconhecer para me melhorar, já que o meu objetivo na Terra e o objetivo de todos nós é fazer essa reforma íntima e nos melhorarmos cada vez mais. Então, quer dizer, na verdade, se a gente tem a chave, o que a gente precisa fazer? Aí mais direis, como há alguém de julgar-se a si mesmo?
Porque, na verdade, gente, a gente é muito assim, com a gente mesmo, a gente é bonzinho demais. Então, o avarento, ele se considera apenas econômico e prevenido. Quer dizer, o orgulhoso, ele se julga só um ser com dignidade. O preguiçoso acha que realmente ele fez o suficiente. Ah, mas eu já fiz. Ah, já tá bom. Por que eu tenho que fazer de novo? Então, na verdade, a gente precisa se autoanalisar. Porque se a gente for bonzinho demais, a gente vai ficar marcando passo. O bonzinho demais conosco mesmo, por quê? E com o outro. A gente é bonzinho com o outro, e então a gente tem que se julgar como a gente julga o outro. Então, se o outro é preguiçoso, porque eu estou olhando, né? Eu estou olhando um cisco no olho dele, não estou vendo a trave que está me cegando. Se eu vejo a preguiça no outro, eu não vejo a minha, então é injusto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se autoavaliar, mas te avaliar como? Severamente, com crítica. Senão, você está sendo bonzinho, está passando a mão na sua cabecinha, então, quer dizer, você não está conseguindo ter a oportunidade de evolução porque você não está sendo severo com você. Então, que o julgamento, como Allan Kardec diz, o julgamento precisa ser severo consigo mesmo, como a gente faz com o outro. Então, na verdade, a gente precisa entender que a gente tem pré-requisitos para esse autoconhecimento. E um deles é o desejo sincero de mudança. Quer dizer, se eu percebo que eu preciso conquistar algo, se eu percebo que eu não estou satisfeito comigo como eu gostaria, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter, primeiro, um desejo sincero de mudança. Em seguida, eu vou ter uma persistência para tentar. Quer dizer, eu vou me propor a essa mudança. Eu preciso ter disposição. Eu preciso ter disposição para quê? Para me aceitar e para me vencer. Porque não é fácil. Se eu me julgo apenas, eu sou um avarento, eu me julgo apenas um econômico, eu preciso me aceitar como um avarento para eu cuidar dessa ferida. Então, o primeiro passo é a gente perceber os nossos defeitos, para que a gente possa corrigi-los. Tal qual a gente consegue ver o defeito do outro. E a gente adora apontar o dedo para corrigir o defeito do outro, o nosso. Então, né, a gente brinca com as crianças que enquanto tem um apontando para o outro, tem 4, 3 apontando para mim. Então, na verdade, além da gente ter esse desejo sincero da mudança, além dessa persistência no se propor e tentar, além da disposição para se vencer e se aceitar, nós precisamos ter a capacidade para crescer emocionalmente. E crescer emocionalmente não é fácil, porque para crescer emocionalmente, a gente precisa ser consciente. A gente precisa ter consciência. E para a gente ser um ser consciente, a gente não pode ser um ser infantil. Porque o ser infantil não tem consciência. A gente não cobra da criança como a gente cobra do adulto. Então, se a gente coloca isso no patamar do espírito, eu vou ter um espírito infantil, não comparado à criança, mas infantil, de imaturo. O que vai acontecer? Eu não vou estar aproveitando as minhas possibilidades, nem as minhas potencialidades. Então, eu vou estar sendo um ser que ainda preciso do outro, ainda estou infantil, ainda estou naquele sistema autopunitivo, acreditando nesse merecer o sofrimento, entendeu? Através de prêmios e castigos. Ah, então eu fiquei lá na Idade Média. Na Idade Média que se tinha esse Deus que castiga, esse Deus, mas isso é lá no século V ao século XV. Foram 10 séculos. Idade das Trevas, claro que tem todo o seu manancial de arte, de crescimento. Não é
é uma época das trevas, não aconteceu nada. Mas, em termos religiosos, ele permanecia como um Deus que castiga. Então, quer dizer, as pessoas vendiam terreno no céu. Tinham pessoas que compravam. Isso na Idade Média. As crianças eram assassinadas pelos pais porque choravam muito. Olha como nós evoluímos. Hoje, nós amamos os nossos filhos. E os pais matavam. Ah, não é mulher, vamos matar. Ah, mas aí fazia o quê? Sufocava, é triste, tá, gente? Mas sufocava com travesseiro. Eu sei porque eu sou da história da arte. E, enfim, a gente estuda isso, é a minha área. Então, eles sufocavam as crianças com os travesseiros. Elas morriam asfixiadas. E no outro dia ela morreu. Mas por quê? Chorava demais, ou porque era mulher, e eles queriam um homem, porque só o homem que era valorizado. Então, tem uma série de questões dessa Idade Média que eram muito sérias e que a gente precisa compreender para a gente não ficar pensando nesse sistema de prêmio e castigo, porque isso já passou. Século V a XV. Isso já passou. A gente precisa caminhar, a gente precisa ir para frente, para que a gente possa evoluir. Então, na verdade, esse prêmio e castigo, esse indivíduo que não amadureceu, esse seu eu profundo, ele vai continuar nesse jugo de capricho do ego, confundindo a resignação com a indiferença. Não posso confundir resignação com indiferença pela própria realização espiritual. Quer dizer, se eu não tenho consciência das minhas possibilidades, dos meus deveres, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar passo. Então, eu não posso marcar passo. Eu preciso caminhar. E para eu caminhar, eu preciso saber do objetivo. Qual é o meu objetivo? O objetivo da reencarnação. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é disciplinar os meus pensamentos para que eu possa ter ideias superiores. Mas não é só ter ideia superior, é a ideia superior com relação à vida, com relação ao amor, com relação à arte, com relação ao bem, com relação à imortalidade. Olha quanta coisa! Isso é o mundo inteiro. Isso é a reencarnação inteira. Porque se eu disciplino e edifico o meu objetivo, se eu disciplino os meus pensamentos, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo com que eles melhorem. Eu vou estar criando uma nova forma de viver. E aí, o que vai acontecer? Eu vou disciplinar a vida. Como que eu vou disciplinar a minha vida? Eu vou disciplinar a minha vida nas minhas atitudes. Eu vou disciplinar a minha vida na minha forma de conduzi-la na minha família, com as pessoas que eu convivo no meu trabalho, com as pessoas do âmbito social. Quer dizer, se eu edifico a minha vida, os meus pensamentos, e eu elevo eles a pensamentos superiores com relação ao amor, eu não vou ficar achando que o amor eu só vou sentir quando é um amor relacionado ao relacionamento sexual ou ao relacionamento romântico. Não, é o amor universal que nos une como irmãos, como pessoas que somos universais, como uma família universal. Se eu vou edificar e disciplinar os meus pensamentos com relação à arte, eu não posso pensar só o artista, isso é só para os artistas. Não, é a arte que sensibiliza. Eu vou disciplinar o meu pensamento para o quê? Para perceber a arte, a dança, a música, o teatro. Eu vou perceber a composição, a literatura, para que essa arte elevada me tire do chão, para que essa arte me faça ver a espiritualidade, me faça ser um ser sensível com ideias superiores para o bem, mas não só o bem para quem me faz o bem. Isso é fácil. O bem sem olhar a quem.
o bem sem esperar retorno. E como que eu vou fazer com que as minhas ideias superiores reflitam na imortalidade, sabendo que a vida não acaba aqui? Porque senão seria muito simples. Seria até fácil a maldade se expandir, porque acaba com a morte. Qual o problema de eu ser mal? Qual o problema de eu ser corrupto? Se tudo vai acabar aqui. Mas se a gente tem uma ideia da imortalidade, a gente sabe que não acaba aqui e que a gente vai num patamar e reencarna com todos os conteúdos e conceitos e aprendizados daqui para frente. E a cada encarnação, um passo. E a gente vai se tornando pessoas melhores, espíritos melhores, para merecer o mundo de regeneração que está aí, ó, batendo na nossa porta. A Covid veio só para mostrar para nós que o mundo de regeneração está batendo na nossa porta. A gente precisa só abrir e precisa da chave. Qual é a chave? O autoconhecimento, que vai ser mostrado através da disciplina do nosso pensamento, através da presença, da consciência, que vai fazer com que nós não sejamos seres que estão adormecidos, esperando alguém fazer algo por nós, esperando um Deus que nos castigue. Pois se eu sou responsável pelos meus atos, eu tenho que dar conta. Eu que tenho que fazer por onde. Eu não posso ficar adormecido, indiferente ao meu próximo. Se eu ficar indiferente ao meu próximo, eu estou marcando passo, eu estou dormindo. Eu não entendi ainda qual é dessa encarnação, qual é o objetivo aí, qual é a finalidade. Ninguém me contou. E a gente precisa ir e buscar essa resposta. E a gente só vai encontrar se a gente se conhecer. Quer dizer, não adianta alguém vir me falar, não adianta alguém vir me alimentar. Ninguém pode se alimentar por mim, eu é que tenho que me alimentar, senão eu morro fraquinha. Quer dizer, espiritualmente, também ninguém pode se alimentar por mim, eu tenho que me alimentar do espiritual. O que é isso? Como que se alimenta, Estael? Do espiritual? Ora, eu sei me alimentar do corpo, como é que eu não sei me alimentar do espiritual? Então eu preciso sair um pouquinho do terra a terra, do dar a César o que é de César, e preciso dar a Deus o que é de Deus. Como? Através da minha disciplina, da oração, de colocar em prática aquilo que eu peço, aquilo que eu almejo, de agradecer por aquilo que eu detenho, aquilo que eu alcanço, aquilo que eu realizo. Então, nós precisamos ter essa consciência, senão a gente dorme. Ah, como é que foi a encarnação? Dormir. Ah, eu vou na viagem para dormir? Como assim? E depois as consequências de não ter aproveitado a encarnação, de não ter aproveitado a minha oportunidade perfeita, graças a Deus. E muitos de nós somos perfeitos, viemos com corpo perfeito, e aqueles que não vieram estão aí dando conta. Então, nós estávamos falando dessa conquista espiritual, que a gente precisa ter o alimento. E se a gente não fizer por onde, colocar em prática essa ajuda, essa permissão que a gente precisa ter de nós mesmos para estarmos agindo através da caridade, através do amor, através da doação, a gente vai ficando vazio, a gente vai ficando sem alimento. E muitas destas doenças psicossomáticas, elas estão vindo por conta desse alimento espiritual que está faltando, dessa sintonia com esse mundo espiritual que está se esvaindo, porque é como se o alimento fosse acabando. E a gente vai ficando fraco. Da mesma forma que a gente fica fraco com relação ao corpo, se a gente não se alimentar, nós também vamos ficar fracos com relação ao espírito, se nós não nos alimentarmos. Então, a necessidade que nós temos nesse momento é uma necessidade
de acordar, de fazer algo por nós, algo que precisa ser urgente, pois se somos os trabalhadores da última hora, nós não temos mais tempo. Nós precisamos entrar nessa sintonia, essa sintonia de realização, de colocar em prática os nossos conhecimentos. E são muitos os conhecimentos, ainda mais para nós que temos a consciência do mundo espiritual. Então, o que a gente precisa entender nesse momento? Nós precisamos entender que a conquista é nossa, é individual e única. Falando um pouco dessa coisa do adormecimento, em que a gente está num momento sem consciência, a gente precisa lembrar que é o amor que é a finalidade. É o amar e o servir, que é a finalidade. Então, se a gente não põe em prática esse amor, a gente vai estar praticando o desamor. E o desamor é muito difícil. Por quê? Porque o desamor, ele faz com que tudo que esteja em volta se destrua. Então, a gente precisa entender que se a gente tem um relacionamento familiar e que a gente não faz nascer naquele relacionamento familiar a paz, a concórdia, o amor, a paciência, a gente vai estar vivendo e vai estar, às vezes, apenas sobrevivendo. Porque se a gente não tira, não se alimenta daquele amor que urge ali, a gente vai ficando cada vez mais vazio, como eu falei. Tem um exemplo de um filme que conta a história, inclusive, está muito em voga agora, mas é a história de um homossexual. E o pai dele descobre essa condição dele e repudia. Então, quer dizer, desse repúdio há um suicídio, no caso do outro, que estava no relacionamento. Esse filho vai adquirindo uma dependência química pelo álcool. Esse pai, em todas as festas, ele repudia o filho, mas ele não fala o quê? Ele só repudia. Então, quer dizer, o filho não conta para ninguém o que aconteceu na adolescência e vai levando uma vida e, no final, quando o pai morre, ele ainda faz um testamento e diz que deixando para cada filho uma herança e para o filho, que era o filho mais velho no caso, para o filho tal, ele deixa apenas o repúdio. Aí fala, pela sua condição homossexual. E aí todo mundo fica sabendo no dia da morte do pai. Quer dizer, o que ele construiu? Quer dizer, se ele não aceitasse o filho, mas ele não repudiasse, porque ele sofreu a vida inteira ele sofreu, o pai também. Quer dizer, então ele morre com essa mágoa, com essa revolta, ele morreu por isso, porque ele desenvolveu esse ódio, e esse ódio se transformou num câncer. Então, é o desamor. Quer dizer, uma situação onde, se a gente leva ela pelo ódio, olha quantos males, olha quanta destruição em volta. E se a gente, pelo menos, se ele não tivesse aceitado, mas tivesse apenas, deixado ir, ele poderia ter tido um filho, porque ele não teve o filho, ele nunca mais se relacionou com esse filho. Quer dizer, não ia acontecer nada, nenhuma destruição desse nível, porque o amor ia construir, mas o desamor destrói.
E a gente precisa ficar muito atento com todas essas questões e todas essas possibilidades que a gente pode transformar. Se a gente tem a oportunidade de transformar em amor, que a gente transforma. Se a gente tem a oportunidade de transformar em vida, que a gente transforme. E não que a gente fique preso às questões que vão levar à destruição, à infelicidade e ao sofrimento. Então, quer dizer, a vida é o amar e o servir. Então, se a gente volta um pouquinho e a gente vê desse autoconhecimento, dessa construção do intelectual, do moral, do espiritual, para esse ser consciente, a gente percebe que quando, na parábola dos talentos, o Senhor dá ao filho, a cada filho, aquele dinheiro, aquela quantia, no fundo, ele sabe em qual filho que ele podia confiar mais. Nesse momento, ele faz o quê? Ele distribui. E aí, ele dá para aquele filho que ele pode confiar um pouco mais, ele dá para o outro um pouco menos e para o outro um pouco menos. E aí, cada um, aquele que se autoconhecia, ele confiava nele. Então, ele foi e dobrou. Ele foi e investiu, porque ele confiava nele, ele se autoconhecia. O outro também, embora um pouco menos quantia. E o terceiro? O terceiro não tinha autoconhecimento nenhum. Ele não confiava nele. A partir do momento que ele não confiava nele, ele enterrou o talento. Quer dizer, é como se nós enterrássemos a nossa encarnação. O que é o talento? A nossa encarnação. É o que nós vamos fazer dela, o que nós vamos fazer do nosso talento, o que das possibilidades que eu tenho na minha vida. Agora, se eu não me autoconheço, eu não confio em mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enterrar o meu talento, eu vou enterrar a minha encarnação. E eu vou ter que voltar de novo, né? Às vezes em condições menores e piores. Para quê? Para poder desenvolver. Então, o servo que fez do seu talento a multiplicação, o que ele fez? Ele fez o quê? Ele cumpriu com a vontade de Deus. Então, ele está empregando o seu bem. Que bem? Tantos bens. Ele está empregando o que? A fortuna, ele pode estar empregando a cultura, ele pode estar empregando o poder, a saúde. Como que nós empregamos a nossa saúde? É um talento. Como que nós empregamos os nossos dons, o nosso conhecimento, as nossas possibilidades? Então, nós precisamos ser esse filho que recebeu 5 talentos. Porque nós precisamos confiar que nós temos capacidade para seguir adiante e fazer o melhor da nossa encarnação. E não apenas fazer o que está previsto. Acordar, trabalhar, voltar para casa. Quer dizer, muito digno, mas e o meu alimento espiritual? Onde ele fica? Então, o servo que deixou improdutivo o seu talento, falhando na incumbência que lhe era cometida, ele simboliza os homens que perdem a oportunidade ensejada pela providência. A oportunidade que chega como? Chega de várias formas. Oportunidade que chega através de uma enfermidade a ser sofrida com paciência, através de um dissabor que tem que ser recebido sem desespero, através de um filho rebelde que precisa ser tratado com especial carinho, com amor. Há uma injustiça ou uma traição a ser conquistada sem revolta, um inimigo que precisa ser conquistado com amor. A traição que precisa ser suportada com tranquilidade. Quem pode garantir que nós não vamos ter uma enfermidade, um dissabor, um filho rebelde, uma injustiça, um inimigo, uma traição? Quem pode nos dizer que isso não vai acontecer conosco? Então, o que nós precisamos fazer? É sair dessas intempéries da melhor maneira. E se a gente se autoconhecer,
Se nós soubermos da nossa missão, do que nós viemos fazer aqui, nós vamos sair dessas muito melhores. Então, quer dizer, nós vamos sair dessa pandemia muito melhor do que nós entramos. Por quê? Porque a gente precisa acreditar que ela vem para um bem melhor, que ela vem para fazer-nos entender que somos todos iguais, que somos pessoas, que somos iguais, que somos pessoas da mesma família universal e que a gente só está em condições diferentes, mas que a gente precisa se apropriar disso para que a gente possa entender a nossa missão. Mas também não adianta ficar a vida inteira falando assim, mas qual é a minha missão? Ninguém me falou. Não veio num sonho dizendo qual é a minha missão. Nem o meu mentor chegou e bateu na minha porta e falou, olha, a sua missão é essa. Então, a gente vai ficar o quê? Marcando passo na incerteza, marcando passo na dúvida e perder a encarnação. Porque se a gente marcar passo, a gente perde a nossa encarnação. Porque a gente vai ficar na dúvida, na incerteza, e na incerteza ninguém faz nada. Eu vou para lá ou para cá? Se a irmã Dulce tivesse perguntado o que eu vim fazer aqui, ela não teria feito. Se Chico Xavier tivesse ficado na dúvida, ele não teria feito em nós. Nós não somos irmã Dulce, nem Chico Xavier. Mas nós somos filhos de Deus e precisamos entender que nós temos uma tarefa. E ninguém faz tarefa dormindo. A gente precisa acordar em nós, acordar intimamente, interiormente e perceber qual é a nossa missão e ir de cabeça. Ir embora, levar a nossa vida com felicidade, com bons pensamentos, com intuição, porque a intuição chega no momento em que a gente se abre em oração para ouvir a Deus. Porque a gente pede. A gente pergunta, e na hora que ele vai responder, a gente já foi embora. Porque a gente é impaciente. Então, a gente precisa acreditar de que o mundo, ele precisa de nós. Precisa da nossa ação, do nosso esforço, do nosso comprometimento. Então, o conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento, o autodescobrimento, é uma busca interior. Sou eu comigo mesma, sou eu buscando até onde que eu posso, até onde eu vou chegar e seguir adiante. E se tiver pessoas para virem comigo, bem. Se não tiverem, sinto muito, é individual. Eu também não posso ficar esperando. A gente precisa seguir, fazer a nossa parte. A gente carrega quem puder, mas quem não quiser, a gente pode tentar. Mas a gente não pode parar por causa de nada, nem por causa de ninguém. Porque o autoconhecimento, ele é interno e individual. É o nosso progresso evolutivo, é o nosso progresso íntimo, é a nossa reforma. E vai partir deste autoconhecimento para que a gente possa entender o nosso compromisso e fazer por onde esse compromisso seja realizado. Então, eu tenho um plano e eu realizo o meu plano. Isso que Deus quer de nós. Trabalhadores da última hora. Que somos, sabemos que somos, já erramos muito em outras vidas, mas agora estamos aqui. Temos a oportunidade. E precisamos passar por ela da melhor maneira possível. Precisamos acreditar que a gente está aqui por algum motivo maior e não apenas para alimentar o nosso corpo, mas também para alimentar o nosso espírito, para ele estar forte para o trabalho. Porque só ganha o salário quem trabalha. E ainda assim, a gente não pode fazer pelo salário. A gente tem que fazer porque a gente tem comprometimento. Porque a gente tem compromisso. Compromisso de servir e de amar.
Porque se duas palavras tivessem que ser resumidas, nós diríamos, e Deus nos diria, amar e servir. Porque é através da caridade, através do olhar para o próximo, que a gente vai evoluir. Se eu não consigo ainda fazer a caridade, que pelo menos eu faça o bem. Se eu não consigo amar, que pelo menos eu respeite, mas eu preciso fazer alguma coisa, porque marcar passo não leva a gente a lugar nenhum. Então, que Jesus possa nos abençoar nessa hora. Eu espero que nós tenhamos aprendido alguma coisa. Este livro é o livro que a gente estuda para falar de autoconhecimento. É maravilhoso, é Joana de Ângeles, é maravilhoso. Então, eu peguei poucas coisas, mas tem coisas maravilhosas aqui dentro, que fazem com que a gente perceba as nossas possibilidades. E a gente precisa acreditar que a gente tem algo para doar. A gente tem o nosso talento. E Deus nos deu, e a gente precisa fazer com que ele se multiplique. Então, que o Pai Maior possa estar presente nesse momento. Eu agradeço, só tenho a agradecer essa oportunidade, porque quando a gente vai falar, a gente estuda, então a gente também tem oportunidade de aprender, de conhecer coisas novas. Então, eu só agradeço a essa casa de caridade maravilhosa, que acolhe tantas pessoas através de tanto trabalho espiritual, que faz com que a gente alimente o nosso espírito e não apenas alimente o nosso corpo, porque nós não somos só corpo, nós somos espírito e precisamos trabalhar esses dois lados para que a gente possa ter equilíbrio, que é o mais importante, que a gente precisa seguir com equilíbrio para que a gente possa estar satisfeito conosco mesmos, para que a gente possa querer acordar e seguir, acordar e ajudar alguém, acordar e ser feliz, porque a felicidade, ela existe quando a gente é útil, quando a gente se sente útil. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, se for pensar um momento de felicidade, vai vir na cabeça aquele momento que você ajudou. Porque aquele momento é o único e ele não sai da nossa mente. E isso faz com que a gente acorde. Isso faz com que a gente queira seguir adiante, para que a gente possa ser pessoas melhores. Então, que o Pai Maior possa nos abençoar nessa hora, agradecer essa espiritualidade maravilhosa, agradecer por esses momentos que a gente pode alimentar o nosso espírito e fazer por onde a gente possa colocar em prática todos os ensinamentos que nós temos. Porque também não adianta nada se nós aprendermos e não colocarmos em prática. Temos que ter a teoria, mas a prática é o mais importante. Então, que o Pai Maior possa nos abençoar nessa hora e estar conosco, abençoando as nossas casas, fazendo uma limpeza de luz, de energia, de vibração nas nossas casas, em todas as casas assistidas, para que a gente possa receber esse bem, essa luz de saúde, essa luz de amor, essa luz de serviço do alto, que faz com que a gente ilumine as nossas mentes, o nosso corpo e o nosso espírito. Graças a Deus, meu Pai, e que assim seja, que o Pai Maior possa estar conosco hoje. Muito obrigada, que Jesus possa nos abençoar e até outra oportunidade. Que assim seja.